Boa sorte. Olá a todos e todas, estamos iniciando mais um evento dentro do nosso terceiro encontro Mulherio das Letras Portugal, esse encontro virtual que está movimentando mulheres do mundo todo, escritores, pessoas apaixonadas pelas letras e pela literatura. Nesse momento, eu vou receber uma convidada muito especial. Eu sou a Dayana Pasquim, jornalista no Brasil, e vou receber a professora, escritora, doutora, pesquisadora da obra de José Saramago, Salma Ferraz. Ela vai trazer para a gente o resgate do feminino por Saramago. Maria Madalena, especialmente, é uma figura onde ela se centra. A Salma vai explanar como esse escritor português, né, traz o feminino nos seus escritos, em especial como ele resgata a figura da Maria Madalena. A Salma também vai doar, já vou dizer aqui no início da nossa transmissão, 5 exemplares do Dicionário de Personagens da obra de José Saramago. É uma obra grandiosa, onde ela elencou todos os personagens, depois eu mostro em mais destaque, e contar um pouquinho sobre essa ação. Se você quiser participar desse sorteio, durante a live você escreve no chat, eu quero o dicionário, tá bem? Escreve, que daí depois a gente compila todos os participantes e vai fazer o sorteio no último dia do nosso encontro. A Salma Ferraz se graduou em Letras pela Faculdade Hebraico-Brasileira Renascença de Letras de São Paulo, a Hebraica. Especializou-se em Literatura Brasileira e Literatura Infantil pela Faculdade Severino Sombra do Rio de Janeiro. É mestre em Literatura Brasileira, doutora em Literatura Portuguesa pela Unesp, Campos de Assis. Fez pós-doutorado em Teologia e Literatura na Universidade Federal de Minas Gerais. Professora da Universidade Federal de Santa Catarina, foi onde eu a conheci, tive a honra de Salma ser minha professora, né, em várias disciplinas, e ela também atuou muito na questão de pós-graduação, né, inclusive acho que ainda atua, né, Salma, na linha de pesquisa em teopoética, os estudos comparados em teologia e literatura. Salma é contista, crítica e ensaísta, com inúmeros artigos publicados e autora de diversos livros de crítica literária. Eu vou mostrar a capa deste aqui, As Faces de Deus na Obra de um Ateu. Ela com certeza vai citar em algum momento em sua fala esse livro. Citar aqui também Maria Madalena, Das Páginas da Bíblia para a Ficção. É outro textos críticos em que ela foi organizadora. Também nessa linha de teopoética, Pólen do Divino, textos de teologia e literatura, outros dos que a gente conta dela. E eu separei alguns de ficção, que eu acho que vale as pessoas conhecerem sua obra aqui, olhando as capas. Ceia dos Mortos foi um livro de contos que eu consegui trazer um conto dela para o Leitura de Ouvido, que é o nosso podcast, o podcast que transforma linhas em ondas sonoras. A Salma cedeu a oportunidade de a gente trazer. Nem Sempre Amar é Tudo é um outro livro de contos que eu terminei de ler chorando. O Ateu Ambulante é um livro de contos extremamente intenso. Já trabalhei bastante com os meus alunos em sala de aula. E ainda vou destacar o Dicionário Machista, 3.000 anos de frases cretinas contra as mulheres. Ou seja, o território do feminino é algo onde Salma transita com muita tranquilidade. Ela atua, né, inclusive com distopias, né? Ela fez um trabalho recente muito grande. Paulina. Oi? Ah, sim. O da Paulina, né? O dicionário da Paulina. Sim, esse eu não tenho em mãos para mostrar. Mostra de novo ali mais Você não tem esse livro? Não, o dicionário de personagens, né, da escritora moçambicana, né, da Paulina tá ali também. É outro dicionário que ela fez, bem legal. Esse eu quero ter ainda, hein? Eu te mando. Mas então, ela fez vários escritos, né, e todos encantam, e esse território do feminino é algo que Salma domina muito bem. Portanto, sem mais delongas, passo a palavra a você, minha querida, para iniciar sua explanação. Obrigada por ter aceito meu convite, estar aqui conosco nesse encontro internacional tão bacana, tão cheio de energia. Desculpa ter te interrompido e falado do livro da Paulina Chiziane, é que realmente também é um estudo de fôlego, né? E eu que trabalho com o feminino. Mas então, falando sobre Saramago, antes de eu chegar
eu acho que Saramago dispensa apresentações, né? Não vou entrar aqui na bibliografia dele, são teses pelo mundo todo, então já vou entrar direto no assunto. Mas antes de chegar a Maria Madalena, que para mim é o grande resgate do feminino, eu gostaria de dizer que ele, em outros livros, lógico que eu sempre abordo, na minha tese, As Faces de Deus na Obra de um Ateu, eu sempre abordo o aspecto de intertexto entre teologia e literatura, né? Mas dentro desse intertexto, por vezes sátira, por vezes paródia, em todos os livros, o feminino tem uma importância em Saramago monstruosa. Eu não trabalhei na minha obra, eu passei na minha tese e nas Faces de Deus na Obra de um Ateu, logicamente que eu trabalho a questão do intertexto bíblico como é que ele faz esse intertexto. Mas ao passar por isso, e ao fazer o dicionário de personagens da obra de Saramago, eu percebi o quanto as mulheres são importantes na obra dele. Então, embora eu ache que o resgate definitivo vem no caso de Maria Madalena, ele já começa em outros livros, como o Memorial do Convento, vou passar rapidamente, né? Então, ali você não pode falar de feminino em Saramago se não falar de Blimunda. Tá bom? O som aí tá bom, né, Daiana? Tá. Então, a Blimunda é o que o Saramago chama da trilogia profana, né? Que é o padre Bartolomeu de Gusmão, que seria o pai, o Baltazar, que seria o filho, e a Blimunda, que seria o Espírito Santo, né? Então, esta magia da Blimunda, que passa a recolher as vontades humanas para que a passarola voe. Não se fala em feminino sem citar a Blimunda. Depois também você tem na História do Cerco de Lisboa, no qual eu trabalho com a questão do Deus das guerras religiosas. Se no Memorial do Convento, Blimunda vai questionar esta questão do Deus da Igreja Católica, do Deus dos grandes conventos e das grandes construções, na História do Cerco de Lisboa, Saramago vai criticar o Deus das guerras religiosas, né? Principalmente entre muçulmanos e cristãos. E ali você tem a Maria Sara, uma grande personagem que vai incentivar o Raimundo Silva a colocar um não. Né? O Raimundo Silva é uma pessoa que faz correções e ele resolve colocar um não, dizendo que não houve ajuda para expulsar os mouros. Então, a Maria Sara, ela sempre diz assim, que bem-aventurados que dizem não. Outra personagem, se Blimunda questiona o Deus dos conventos, a Maria Sara questiona que às vezes é preciso dizer não. Né? Depois, na Jangada de Pedra também, você tem mulheres maravilhosas, né? No meio dessa jangada, que é a Península Ibérica, que se desprende da Europa e sai em rotação, né? O que fazer diante de uma tragédia em que ela sai com uma grande jangada de pedra em volta do oceano? São as mulheres que tomam para si, né? A Joana Carda, a Maria Guaivara, são as mulheres que tomam para si o rumo deste Titanic de pedra, da Península Ibérica solta, e diante de uma tragédia iminente, as mulheres tomam certas decisões, um monte de regras morais são deixadas de lado, né? E aí nós chegamos, então, ao Evangelho segundo Jesus Cristo, que para mim, sem dúvida nenhuma, é uma das maiores obras de Saramago, quiçá uma das maiores obras da literatura ocidental,
Neste livro, eu poderia falar do personagem Deus, eu poderia falar de José, eu poderia falar de Maria, eu poderia... Cada um dessa daria uma live, uma gravação. Mas ele resgata definitivamente no Evangelho segundo Jesus Cristo 2 personagens. O diabo, que será o salvador do Salvador, que entra na barca para salvar o Salvador e a raça humana todinha. E ele redime, então, Madalena, de uma vez por todas. De todas as mulheres que eu poderia citar aqui, de Blimunda, Maria Sara, todas essas outras que vêm, a Joana Carda, Maria Guaivara, que já questionam o feminino diante de Deus, Madalena é o ápice, né? Ela vai questionar um Deus misógino. Agora, antes de falar em Madalena, eu gostaria estou acompanhando bem o tempo aqui, porque ela é, no Novo Testamento, sem sombra de dúvida, é a maior personagem no Novo Testamento. E aí sempre me pergunto, mas a Bíblia é machista? Talvez eu fique pensando que, na realidade, a apropriação da Bíblia, a apropriação que foi feita, porque vamos pensar, quando eu falo da Bíblia como literatura, pensemos no Velho Testamento como uma grande saga do povo em busca do seu Deus, e o Novo Testamento, aliás, o pessoal da teopoética, que são esses estudos comparados entre teologia e literatura. O que é a teopoética? A teopoética é um grupo de estudos, digamos até que recente, né? Começou com Joseph Kurschel, na Alemanha, depois veio para a América Latina, foi para os Estados Unidos, e que estuda a Bíblia do ponto de vista literário, como literatura. Ela é uma grande saga, o Velho Testamento uma grande saga, de um povo em busca do seu Deus, e no Novo Testamento, este mesmo povo aguardando, rejeitando ou aceitando o Messias. Além disto, a teopoética estuda como que esses personagens saíram da Bíblia, porque queira você... Se você for ateu, não for ateu, seja qual religião for, você está mergulhado no Ocidente. E o Ocidente, desde se você pensar em pintura, se você pensar em música, se você pensar em literatura, todos passam pela Bíblia. A Bíblia se transforma numa arca que pode ser saqueada ad infinitum. Pensa na pintura, pensa na música. O que seria do Ocidente sem... Quer dizer, o cristianismo influenciou tudo isso daí, os grandes pintores, os grandes compositores, especificamente na literatura, como esses personagens saíram da Bíblia e vieram para o cinema, para a literatura, para a pintura e assim por diante. Feito isto, esse esclarecimento sobre teopoética, eu fico pensando talvez que a questão do feminino na Bíblia tenha sido mais a interpretação e o uso que se fez do que a Bíblia, do que propriamente a Bíblia como um livro machista. Então, antes de chegar a Madalena, eu vou fazer aqui um recorte de 4 nomes para vocês verem, vocês sentirem, leitores, como existem magníficas mulheres que são marginais. Quando eu digo marginais no Velho Testamento, são mulheres que a maioria dos redatores, a Bíblia levou, eu acho que em torno de... Tem muita gente que pensa que a Bíblia foi escrita numa sentada só. Não é assim, muitos foram escritos no exílio, e depois os livros do Novo Testamento em torno do ano 70 da nossa era, né? Mas, ao total, pense em 350, 400 anos de escrita e reelaboração e reescrita, a maioria escrita por homens, né? Então, eu creio que é mais apropriação e interpretação. Pensemos em Eva, né? Eva, Raabe, Jael, Tamar e a filha de Jefté. Vou fazer um pequeno resumo, né? Bem, Eva. Então, primeiramente que o mito, aquilo ali é um mito, né? É o mito do jardim. O grande problema dos cristãos, digamos assim, extremista, é que certas coisas servem e certas coisas não servem. Ali é um mito, tanto é que o mito do Jardim do Éden, da expulsão, ele nunca mais é retomado na Bíblia. Mas os cristãos e grande parte dos conservadores, ele é aquilo, como Eva, responsável
pelo pecado, quando na realidade Eva é a fundadora da filosofia. Por quê? Se você é um mito, Adão aceitou. Eva é um Prometeu de saias, porque roubou o fogo dos deuses, porque queria o conhecimento, tá? Caim, no livro de Saramago, vai falar isso. Nossa mãe quis o fogo do conhecimento. Quer dizer, uma releitura completamente diferente do que é feita pelos cristãos conservadores, né? O mito é um mito. Então, Eva seria a fundadora da filosofia, a que ousou duvidar, a que quis, porque no dia que dela comerdes, sereis como deuses, né? E Eva queria, quer dizer, ela quis o conhecimento dos deuses. Então, feita essa leitura, você já rompe tudo, aquela coisa da Condor terás filhos, e não sei o quê, isso e aquilo, papapá, as maldições, né? Depois vem Raabe, né? Quando a Terra Prometida, quando se chegou na Terra Prometida, havia uma prostituta que estava dentro das terras. Aliás, todas as terras prometidas têm dono, né? E Raabe, então, na conquista da terra, ela escondeu os espias, tá? Na verdade, ela foi uma traidora, mas ela queria o quê? Livrar a cabeça dela. Enfim, eles a salvam, ela dá todas as informações, Raabe é salva e levada junto com os israelitas. Você veja, a Raabe, de prostituta, ela vai entrar na genealogia de Cristo. Olha a questão do feminino na Bíblia. A genealogia de Cristo tem umas mulheres da pá virada. Eu não vou falar em Batseba, porque acho que a maioria já conhece Batseba. Batseba foi com quem Salomão, aliás, Davi adulterou, né? E essa mulher se torna a mãe de Salomão. Então, na genealogia de Cristo, entra uma mulher que era casada e que adulterou, Batseba, mãe de Salomão, e depois entra Raabe, que era uma prostituta. Você veja que a genealogia de Cristo tem umas 3 mulheres, já vou me lembrar da terceira, complicadíssima, né? E aí, Tamar é a terceira que está na Bíblia. Tamar, são 3 mulheres problemáticas na genealogia de Cristo. Tamar é conhecida no Velho Testamento como a viúva negra, ela não é chamada isso, mas tinha um senhor, que era um dos filhos de Jacó, e ele tinha 3 filhos. E ele, então, deu o primeiro filho a Tamar, morreu, sem ter filhos. Depois, Judá, né? Depois, que era um dos 12 filhos de Jacó, deu o segundo filho para ela, morreu. E a lei dizia, a lei do levirato, que se morresse, teria que dar o terceiro. Mas Judá falou, não, mas o que é isso? A mulher já matou os 2 filhos, eu não vou dar o terceiro para ela. Né? O segundo, inclusive, era Onã. Aí vem o termo onanismo, que jogava a semente fora e Deus o matou. Aí o terceiro filho, ele não quis dar. A Tamar ficou sem terra, sem ele nem beira, e sem terra e sem geração, porque no Velho Testamento, útero é sinônimo de poder. Aí o que acontece? O sogro dela, o Judá, ficou viúvo. O que ela fez? Esperou passar a viuvez, e ele, então, saiu lá tosquear ovelhas, e ela se disfarçou de prostituta cultual, tá? Que é outra coisa, não é a prostituta normal. E ele, então, ficou doido, ele estava viúva há muito tempo, sem ter intimidades com a mulher, e ele disse, o que queres? Vou te dar um carneiro, uma ovelha. Ela disse, não quero um carneiro nem uma ovelha, eu quero teu cinto e teu anel. Ela pede a ele, então, o quê? Porque, seja, ela tinha casado com os 2 filhos dele, ela estava numa situação sem terra, sem filhos, e ela pede para o sogro, ele achando que ela era uma prostituta, ela pede os sinais de realeza tribal, e ele dá. Depois aparecem os fofoqueiros dizendo que a antiga nora dele, 2 vezes viúva, tinha adulterado, estava grávida, e ele mandou chamá-la, porque eles iam apedrejá-la. E então ela mostrou os símbolos de poder deste homem, eu engravidei, era ele, né? E deste homem eu engravidei, e ele então, não teve jeito, se casou com ela, e ela entrou na genealogia de Cristo. Então veja bem como é que é a leitura, são mulheres marginais, o feminismo na Bíblia
não é esse feminismo que nós conhecemos, da primeira, segunda e terceira geração, o feminismo combativo. O feminino na Bíblia é um feminino atrás dos véus, das tendas, ouvindo, e um feminismo que joga com poder, deixa que os homens pensem que estão decidindo, quando na realidade são elas que decidem. Então, a própria genealogia de Jesus tem exatamente isso que eu falei: Raabe, uma meretriz, Batseba, uma adúltera, e Tamar, que gerou do próprio sogro, tá? Então, você não vai ouvir sermões sobre isso daí. E aí, então, veja bem, eu só fiz um resgate aqui de Eva, roubando o fogo dos deuses, né? Um mito. Raabe, uma meretriz que traiu seu próprio povo e entrou na genealogia de Cristo, porque dela foi por meio de israelita, se casou lá, né? Tamar garantiu na marra a sua ascendência, tá? Isso eu não estou falando das filhas de Ló, que geraram do próprio pai, porque não tinha mais ninguém naquele lugar. Elas iam ficar sem terra, sem nome, geraram do próprio pai. E agora, então, eu fecho esse círculo de grandes mulheres que estão à margem, no sentido de marginais, porque ninguém resgatou esta história. Essas personagens farão parte do meu novo livro, Bíblia, embaixo, versão mulheres, né? Não é a versão do Padre Almeida, nem de Jerusalém. Aí você veja, todos conhecem a história de Isaac, né? Que Abraão só recebeu aquele filho da promessa e Deus pediu para ele levar aquele filho em sacrifício, né? Interessante que no livro de Caim, na hora em que Abraão vai matar o próprio filho, Caim chega e segura a mão, porque Caim do Saramago se torna um Highlander. Eu acho que é um dos livros mais difíceis de Saramago, porque em Caim, do José Saramago, Caim vai revisitando os personagens bíblicos, os maiores episódios para frente e para trás. Se você não dominar o texto bíblico, você fica perdido. Bem, mas aí, então, todos conhecem a história, eu não preciso entrar em detalhes, a história de Abraão, que oferece Isaac em sacrifício. O episódio da filha de Jefté é muito pouco conhecido. O pai dela era filho de uma prostituta, foi expulso da sua terra, e está lá o relato bíblico, e depois foram atrás dele, para que ele liderasse os israelitas numa guerra. E ele então foi tomado de um espírito, e ele disse assim, se eu vencer a batalha, eu voltar vivo, e vencer a batalha, a primeira pessoa que eu ver, eu vou sacrificar a Javé. Então, muitas pessoas chamam os idólatras, horas. Os judeus da antiguidade também sacrificavam. Está aí Isaac, está aí a filha de Jefté, e ele vence a batalha, e quando ele volta, quem é que saiu ao encontro? Quem é que saiu ao encontro? A filha dele, né? Então, eu fiz essa releitura para vocês terem uma base de que talvez o machismo patriarcal seja mais uma interpretação daquilo que interessa, porque nós temos mulheres fortíssimas que constroem um feminismo dos véus, o feminismo das tendas, né? E que são mulheres que precisam ser resgatadas. Eu citei no Velho Testamento, isso para vocês terem uma base para eu poder entrar em Madalena. A gente vai conhecer agora essa releitura, essa voz que a Salma Ferraz deu para Jefté. E eu vou fazer a narração desse conto dela em audiodrama com uma trilha sonora ao vivo, tocada aqui do lado pelo Lucas Piaseschi, o meu marido, que é músico também. A exemplo do Leitura de Ouvido, o nosso podcast, né, que ele sempre faz a sonorização, aqui ele vai fazer ao vivo. Obrigado, Lucas. Esqueci que essa família tem cineasta, músico, tudo. Holocaustos dos Sem Nome. Juízes 11, 1-40, a respeito do voto de Jefté. Fala, filha de Jefté. O Deus Yahvé é invocado como o Deus de Abraão, Isaque, Jacó. Não há deusa no céu, e uma escriba africana no futuro dirá que se houvesse deusas no céu, elas estariam na cozinha celestial. Triste.
Mas não há uma deusa de Sara, Rebeca e Raquel. Muito menos uma deusa para Agar, Tamar, Batsebá, a mulher do levita, ou uma deusa para mim, a filha de Jefté. Não há deus e nem deusas para os invisíveis da história bíblica como eu, que nem nome mereci, que nem nome tenho. Isaac, o quase sacrificado, fará parte da galeria de fé dos heróis bíblicos em Hebreus. Eu nem nome merecido, redator do livro de Juízes. Restou para mim apenas uma tenda no deserto. Sou tão somente a filha de Jefté, vítima de um espírito que soprou onde não deveria ter soprado. Um escriba do futuro dirá que José do Egito foi perfeito até nas coisas mais banais. Eu, filha de Jefté, fui perfeita nas coisas mais grandiosas. Meu pai era giliardita, homem de valor, porém precipitado em palavras. Pesava sobre ele o fato de ser filho de uma prostituta. Por isso foi excluído do convívio dos seus e excluído da herança por seus irmãos. Porém, os amonitas se levantaram contra Israel e aqueles que o desprezaram e humilharam lembraram-se de meu pai, grande guerreiro, antes rejeitado, agora é chamado para presidir a batalha. Holocaustos. Não foram só os pagãos que ofereceram holocaustos a seus deuses. A história de Israel é de holocaustos para aplacar a ira de um Deus vingativo. Eu e Isaac fomos oferecidos em sacrifícios. Eu adorava dançar ao som de adules com minhas amigas pelos cantos, mas esse Deus não gosta de danças, alegrias e vinhos. Eu era livre, feliz. Eu dançava e jubilava. Era a única filha de Jefté. Foi dançando feliz que fui ao encontro de meu pai que retornava da batalha. Meus movimentos me transformaram em uma estátua. Ao ouvir a boca do meu pai o seu voto, voltasse vitorioso da batalha, ofereceria em sacrifício a primeira pessoa que saísse ao seu encontro. Não sou ingênua como Isaac. Como Isaac era. Não perguntei onde está o cordeiro. Não sou uma mulher de lágrimas e de perguntas inúteis. O sangue da minha avó amada corre em minhas veias. Voto feito, voto cumprido. Não serei como Isaac, o quase sacrificado. Embora eu pense que quando Abraão levantou sua mão com uma faca, ele já tenha matado o seu filho. Não serei a quase sacrificada. Eu serei sacrificada. Pedi a meu pai para chorar pelos montes com as amigas, não pela minha morte, mas por morrer virgem e não deixar descendentes. O único poder das mulheres hebreias era aquilo que saía do útero. Eu era bela e dançava. Agora choro pelos montes, pois não deixarei herdeiros. Não haverá primavera para mim. Meu leito de amor permanecerá vazio. Minhas entranhas não gemerão de prazer. E meus seios jamais amamentarão uma criança. Todo ano, as filhas de Israel farão uma festa e chorarão por mim por 4 dias. Leitora, feche os olhos e imagine minha tenda vazia no vale. Já a tenda de Isaac está repleta de choro de gêmeos, Esaú e Jacó. Isaac entrará na galeria de fé de Hebreus. Eu, sem amor, sem prazer, sem filhos, com as entranhas ressequidas, sem nome, só restará na tenda deserta, no deserto mais deserto ainda. Tudo isso, prometidas que já tinham dono, olho para o futuro
Sonho que um dia uma escriba me descobrirá e contará minha desgraçada história desta forma. Se não deixei descendentes, pelo menos não morrerei nunca. Eu, escriba poética, te resgatei da galeria dos esquecidos. Pensei em te dar o nome, mas não o farei. Você, filha de Jefté, a sem nome. Será a sem nome mais importante da história da legião ou das legiões dos sem nome que foram oferecidos a deuses estranhos e ciumentos. Inauguras assim, filha de Jefté, a galeria de heróis e heroínas que fizeram a história da fé e da humanidade. Salma Ferraz. Ai, fiquei emocionada. Obrigada, Dayana. Obrigada, Lucas. Então, dentro desse resgate aí, né, mostramos as grandes heroínas ainda desconhecidas, a Raabe, Jael, Tamar, a filha de Jefté, a sem nome. E no Novo Testamento, cabe a Saramago, então, resgatar Madalena. Vamos para o tema. Houve um equívoco aí de quase 2000 anos sobre Maria Madalena. Você tem diversas Marias na Bíblia. Você tem Maria, irmã de Marta e Lázaro. Você tem uma mulher que quase é apedrejada por adultério e que é salva por Jesus. E, aliás, é a única mulher que vê o que Jesus escreve na areia. Primeira vez que aparece uma escritura jesuítica, é ela, essa adúltera que lê. E a terceira, Maria Madalena, que era uma pessoa muito avante do seu tempo, na Bíblia, sozinha, né? Uma espécie de hippie daquela época, que seguia os discípulos. A Bíblia é muito clara que diz, no Novo Testamento, lá, tal, Susana Maria Madalena o serviam com seus bens. Acontece que um papa lá, num sermão do ano 300 e alguma coisa, fez uma confusão tremenda e acabou compactando esse rosto da Maria Madalena, e ela passou a ser conhecida pela Igreja Católica e pelas adorações dos santos como a mulher que quase foi apedrejada por adultério, como a mulher que ungiu os pés de Jesus, que não é nomeada, tá? E uma mulher endemoniada, quer dizer, houve uma compactação desses nomes, e Maria Madalena entrou aí para o rol como se fosse, porque aquela prostituta que quase é apedrejada por adultério, ela não é nomeada na Bíblia, tá? E a mulher que unge os pés de Jesus numa ceia, também não é nomeada. E ali no Novo Testamento fala, e Maria Madalena, papapá, o serviu com seus bens. Eram mulheres que tinham posses. Ora, dizer que Madalena era uma prostituta, Dayana, significa que você poderia ter o quê? O cristianismo surgiu com dinheiro espúrio, tá? Então, esse erro foi cometido num sermão, acho que 390, alguma coisa, e Maria Madalena passou para a história como se fosse uma pecadora que tentou atrapalhar o ministério de Jesus. Completamente errado. Então, Saramago, ao resgatar o diabo, que ele transforma no Salvador do Salvador, ele vai resgatar Maria Madalena de uma vez por todas. Porque, na realidade, na teologia, ela é conhecida como a discípula amada, só que isso levou anos. Só acho que em 1968, o Vaticano reconheceu que aquele sermão estava errado, que misturou as faces de Maria, irmã de Marta e Lázaro, da prostituta quase apedrejada, da Maria Madalena, que vinha de um lugar que se vendia tendas, e da mulher que ungiu os pés de Jesus. Então, assim, não, Madalena não é nada disso, ela é a discípula amada. E agora tem uma festa que é em julho, que é um dia festivo com relação a Maria Madalena, e ela se torna, então, a discípula amada. Saramago começa o seu romance, o que ele faz muito bem, com um quadro chamado A Crucifixão do alemão Albert Dürer, tá? E aí é muito bonito, porque ele começa, por um lado, sentido anti-horário, e ao descrever as mulheres, tem uma loira no quadro, ou uma do cabelo mais claro, então ele vai dizer o seguinte, e com um decote, né? Aí ele fala, acho que essa é Maria Madalena, porque afinal de contas,
já está confirmado que as loiras são responsáveis pelo pecado, isso que aquilo, papapá, e ele leva todo mundo a crer que aquela mulher decotada era Maria Madalena. Depois, quando ele chega ao final da descrição do quadro, porque são 3 Marias ali, né? 3 mulheres e mais um homem, aí ele diz, não, leitor, essa não é Maria Madalena. Tem uma outra com uma aura, né, no quadro, com trajes comportados. Aí ele diz assim, apenas uma mulher que tivesse amado tanto quanto imaginamos que Maria Madalena amou, poderia olhar desta maneira. Depois que ele leva todo mundo a pensar que a Madalena era decotada e loira, ele vai dizer, não, não é esta, ela não é loira, e ela não é loira, e, né, e ela já está ali, quer dizer, ele inicia o romance já dizendo, o que é interessante no Evangelho de Saramago, né, é que ele inicia o romance da maneira que termina os evangelhos, tá? Jesus crucificado e as mulheres aos pés da cruz, né? Mas já começa a inverter. Esta é a história tal, e aí ele também já começa a dizer que essa é uma história arquiconhecida, mas ao narrador deste não parece que seja assim, tanto é que ele fala que o mau ladrão, na realidade, que o mau ladrão se converte, ele fala, então Saramago fala que o mau ladrão não tem personalidade, porque no último momento ele achou que 1 minuto de arrependimento valeria por toda uma vida de desgraças feitas aos outros. Então o mau ladrão, para Saramago, ele tinha que continuar o mau ladrão até o final, né? E aquele outro que não se converte, o ladrão que não se converte, desculpa, o mau ladrão que não se converte, para Saramago, é o grande homem a ter caráter. Porque o mau ladrão não pede perdão. Saramago fala, esse daí sim tem caráter. E o outro pediu perdão, se transformou num bom ladrão, né? Então, ele inverte que o bom ladrão é o mau ladrão e o mau ladrão é o bom ladrão. Isso é o que veio. E o livro vai, né? Madalena entra já aí pela página 287, depois daquelas aparições para Maria, que aparece um anjo, que ela não sabe o que é ser mendigo, depois da crise que ela tem com Jesus, né? Porque ela, na realidade, no livro de Saramago, Jesus é filho de Deus e é filho de José e Maria. Tá? Então, ele é um híbrido, como eram os filhos híbridos, você pensar, os filhos de deuses e humanos na literatura grega, né? Então, Saramago realmente agora sim, ele é filho de José e Maria, e no momento passa, o céu todo tem uma hierofania, ele é filho de Deus também. Mas, enfim, rejeitado pela sua mãe, o seu pai com problemas sérios, porque deixou morrer 25 inocentes para poder salvar Jesus, né? E tanto é que José morre muito novo, e Jesus herda as sandálias do seu pai, quer dizer, José, no Evangelho segundo Jesus Cristo, tem um problema de culpa tremenda, e ele morre em Séforis, crucificado. Jesus vai seguir as pegadas do seu pai, tanto é que ele herda as sandálias, ele vai para a crucifixão também. Bem, depois de todo esse contexto, rejeitado por sua mãe, que não sabe, afinal de contas, o que aconteceu no dia que Jesus foi concebido, que apareceu um mendigo com uma tigela que brilhava, ela não sabe o que é, porque aquele filho é diferente dos outros. O seu pai morre muito jovem, crucificado, Jesus, então, fica órfão muito cedo, e ele sai, então, a peregrinar e vai bater na casa de Maria Madalena. Só que aqui, Saramago, para fazer esse resgate da ficção, porque até o Poético ela opera onde a teologia silencia. Ele mantém Maria Madalena como meretriz, tá? Maria Madalena, efetivamente, provavelmente tenha sido uma mulher muito bem de situação, porque ela, na Bíblia, todos têm uma pertença. Marta, irmã de Lázaro, Maria, mãe de Jesus. Maria Madalena é a única na Bíblia que não tem pertença. Maria Madalena, o nome dela
ou Maria de Magdala, a cidade de Magdala era uma cidade, tinha um comércio muito grande. Então, ela não tem pertença, ela não precisa ter um sobrenome para se garantir, né? Mas Saramago, seguindo a tradição que se mostrou completamente errada, até hoje tem gente que acha que Madalena foi apedrejada. O próprio filme do Mel Gibson, Lucas, comete... Aliás, o filme horroroso, se apertar o filme, na tela sai sangue, né? Que um ser humano jamais poderia aguentar aquelas quantidade de sangue. Ele errou, Mel Gibson, que é um cristão fundamentalista, errou colocar lá a Maria como sendo a mulher apedrejada. Não é. A mulher apedrejada por adultério, quase apedrejada, não tem nome. Então, ele errou feio ali. Mas Saramago manteve essa tradição de colocar Maria Madalena como prostituta. E aqui no livro de Saramago diz que ela colocava um lenço quando ela estava ocupada. E aí Jesus chega com os pés machucados à casa dela, e ela vai, então, ele com toda angústia, sem saber quem que ele era, com problemas da mãe. Segundo, o pai dele tinha esse sonho exagerado, sonho de que ele saía, porque havia 25 crianças, e José preferiu ir avisar a aldeia dele de que Herodes iria matar os inocentes, e por conta desse lapso de José, 25 crianças foram sacrificadas. Então, José atormentado por esse sonho, e Jesus herda a culpa, porque Jesus era do sonho, né? Então, Jesus, para que eu nascesse, para que eu vivesse, 25 crianças foram mortas. Ele, atormentado, vai bater em Madalena, né? E então, na realidade, você vê a riqueza do texto Saramago, porque aí ela diz assim, né? Olha, eu te digo que Maria Madalena estará ao pé de ti, prostituta ou não, quando precisares dela. A partir daquele momento em que Jesus chega e ela cura as feridas, eles têm relação sexual e tal, ela coloca um lenço constantemente na porta. Percebe a profundidade? Porque se o sexo é condenado pela Igreja Católica, né, baseado na coisa de que Eva é culpada, transferindo, coloca o seu lenço na porta de novo, ou seja, quando Jesus fica com ela pela primeira vez e vai embora, ela coloca um lenço, ou seja, a casa dela agora estaria sempre ocupada, esse lenço era para ninguém bater. Então, a partir de agora, a casa dela estaria sempre recebendo alguém, quer dizer, ninguém mais ia bater. E a Igreja Católica, que é baseada, que Eva, pecadora, nesse mito, e aquela coisa, pecado original, de Santo Agostinho, né? Eu não assumo pecado original nenhum, não, que transmite de pai para filho. Ou seja, a partir daquele momento, Madalena sempre estará ocupada, nunca mais ela receberá ninguém, ou seja, ela sai da vida de prostituta, ela é salva pelo sexo, percebe? Pelo encontro com Jesus, porque ninguém mais agora vai entrar ali, né? Porque ela se apaixona por aquele homem, né? E diz, olha, eu não sei o que será, mas eu sempre estarei aos teus pés, eu sempre estarei aos teus pés. E Maria Madalena percebe que há alguma coisa de errado com esse homem, com esse sonho, né? Porque só depois Jesus vai saber direitinho, é só na barca que o diabo vai dizer que aquele sonho era do pai dele, o diabo, no caso, o pastor, né? Então, aquele homem atormentado com aquele sonho, Madalena percebe que há alguma coisa diferente com aquele homem, e ela passa a questionar, né, nas conversas e nos diálogos, que são diálogos profundamente teológicos, pesados, e tem uma que ela, por isso que eu digo, Madalena questionando um Deus misógino, e ela diz assim, não sei nada de Deus, a não ser que sejam tão assustadoras devem ser suas preferências, né? Aí Jesus pergunta, onde foste buscar essas ideias? E ela diz, terias de ser mulher para saberes o que significa viver com o desprezo de Deus. Então, eu retomo aquilo que eu tinha dito, Siblimunda já questiona, né? Siblimunda rouba do Espírito Santo esta força, Siblimunda rouba a alma, a vontade
dos homens para que a passarola voe, né? Se a Maria Sara questiona esses deuses das guerras religiosas, se Maria Sara diz que é preciso dizer não, né? Se Joana Carta e Maria Guaivara transformam aquela península solta com novas ideias, e aí há uma cena em que elas dormem com todos os homens, porque o mundo vai acabar. Diante da questão de que o mundo vai acabar, porque tinha um homem ali naquela carroça que não tinha mulher, então elas dormem com todos os homens, e no final, quando a península estaciona, estão todas as mulheres grávidas, é o renascer de uma península, né? A Madalena o faz de uma maneira, Saramago a resgata de uma maneira violenta, cruel e teológica, porque ela diz assim: terias de ser mulher para saber o que significa viver com o desprezo de Deus. Esse Deus do Velho Testamento lá que esquece Raabe, Jael, a filha de Jefité, Tamar, né? Um Deus que precisa de mulheres para que a história continue, né? E aí ela diz, aí ela continua, aí Jesus diz: queres assustar-me? Ela diz: Deus é medonho. Ou seja, é nesses diálogos que Jesus começa, nesses diálogos com Madalena, que Jesus vai chegando ao seu destino de autoconhecimento, né? Quer dizer, Madalena vai levando, tá? Aí ele volta para falar com sua família, né? Depois ele segue o anjo, depois desse encontro, esse encontro é um encontro fundamental, ele segue o anjo, né, que é sem saber que é aquele anjo, pastor, né, era o diabo e que estava tentando salvá-lo, tá? E daí, uma das cenas mais interessantes, que eu tenho que fulcrar na Maria Madalena, porque senão eu vou falar no diabo, vou falar que o pastor criou uma ovelhinha, que não queria que ele sacrificasse aquela ovelha de jeito nenhum. Tanto é que o diabo tinha marcado aquela ovelha com um sinalzinho na orelha, né? Então, Jesus passa anos com esse pastor, e um dia ele vai ao templo com aquela ovelhinha e não leva aquela ovelha para sacrifício. Maria disse: mas você não trouxe, né, uma ovelha? E quando ele estava voltando, Deus aparece e disse: você não me sacrificou nada. Me sacrifique essa ovelha. Jesus fala: não, essa ovelha não. Ela está marcada. E Deus vai insistindo até que ele sacrifica a ovelha. Ao sacrificar aquela ovelha, Jesus assina a sua própria morte, porque aquela ovelha era uma metáfora dele. Se a ovelha não conseguiu fugir da ira de Deus, Jesus também não conseguiria fugir da ira. Aí aparece o pastor numa frase magnífica, diz: vais embora, não aprendestes nada. O pastor que pastoreava as ovelhas e ao qual Jesus serviu, era o diabo. Ele queria que Jesus não assassinasse a ovelha, não oferecesse sacrifícios, né? Mas aí, nas bodas de Caná, porque interessante isso, que na Bíblia, Maria é uma figura muito, muito fraquinha, tá? Você tem, se eu não me engano, Maria Madalena é citada 15 vezes mais do que Maria, mãe de Jesus. E na Bíblia há um problema sério ali de relacionamento, que Saramago explora muito bem, porque na Bíblia, não sei o que Maria fala, ele fala: a mim me compete cuidar das coisas de meu pai. Mulher que tenho eu contigo. Há um problema na Bíblia ali. Bem, mas aí a Igreja Católica vai e com o passar dos concílios, né, Geratrix Dei, ela se transforma. Na realidade, Maria vai recebendo títulos nos concílios em função de Jesus, tá? Ela precisa ser a geradora sem pecados, porque Jesus não pode ter pecado. Ela tem que ter... Você está entendendo? Então, quer dizer, Maria vai recebendo títulos de acordo com o que os concílios vão achando que Jesus precisa receber. Mas ela é uma personagem muito fraca, a Bíblia nem diz como que ela morreu, nem nada. E aí, nas bodas de Canaã, tem uma coisa muito interessante aqui no livro, que a Madalena se encontra com Maria. E aí a Maria olha para ela e diz: cuida de meu filho. Né?
eu não posso nada por ele. Então ela diz a Madalena, quer dizer, ela passa a Maria Madalena a função de mãe no livro de Saramago, né? Nas bodas de Canaã. Cuida de meu filho, que eu não posso nada por ele, né? Aí a Madalena fala, cuidarei de defendê-lo com a minha vida, se ela merecesse tanto. Então, neste encontro, Maria, a mãe de Jesus, passa a Madalena que ela seja não só mulher, não só amante, né? Mas que ela passa a ser também a protetora de Jesus. E aí, depois da cena da barca fantástica, quem não leu o livro deve ler, depois da cena da barca, em que o Salvador, em que o pastor, aspas, o demônio, entra para salvar o próprio Jesus, né? E Madalena fica esperando lá. Quando Jesus sabe que ele... Mostra a capa do livro para gente, para ficar bem... Esse aqui do Evangelho, né? Isso. A gente vê a edição. Olha, ela estudou só um pouco a edição, gente. Rasguei a edição. Aqui eu escolhi, esse aqui eu escolhi, é de uma artista brasileira chamada Vera Sabino. Então, você pode ver que na Santa Ceia, essa figura que está aqui é a Madalena. Tá vendo? Ela está como discípula amada, né? E aí, Jesus, ao saber... Depois da cena da barca, em que é feito um dicionário ali, acho que tem umas 40 páginas de todas as pessoas que vão morrer pela história do cristianismo, e o diabo, então, pede perdão a Deus, né? Olha, eu olhei lá no futuro, mas eu não pensei que ia acontecer tanta coisa, tanta gente ia morrer, e Deus diz, não, eu não te perdoo, quero o pior do que tu eres. Aí, eu quero o pior do que tu eres, porque esse bem que eu sou, não existiria sem esse mal que tu és. E obrigado, Daiana. E quando Jesus, já vamos para o final, quando Jesus volta e diz a Madalena que ele é o Messias, né? Então é Madalena que vai conduzindo e preparando, né? Aí ela diz, você não tem como fugir. E ela diz assim, eu não vou mais olhar os teus olhos. A partir de agora eu olharei a tua sombra, porque tu és o Messias. E Jesus diz a ela, então, mas os meus olhos estarão onde estiver minha sombra, se é lá que estiverem os teus olhos. Tá? Quer dizer, ela vai olhar a sombra, Jesus diz, mas os meus olhos estarão na minha sombra, se é lá que estiverem os teus olhos. E aí, Jesus é sacrificado. Como eu disse, o livro começa com a crucifixão. O problema é a travessia. E ela está lá aos pés de Jesus, que está no primeiro capítulo. Não uma degotada, escandalosa, tal, né? Mas uma mulher coberta por uma auréola, que está no quadro de Dürer. Se em todos os livros Saramago vai resgatando, e depois, posteriormente, em Caim, né? Volta a se falar em Caim também mais para frente, né? Quando Adão está discutindo com Eva, e o Adão fala assim, em Caim, que é posterior ao Evangelho, fala, você é louca, né? Aí ela diz assim, não, eu não sou louca, né? Melhor ser louca do que ser medrosa como você, tá? Mas é na Madalena que Saramago, então, faz esse grande resgate do feminino, certo? Porque a história de Maria é uma história muito triste. Eu acho que é o Fernando Pessoa que fala naquele que fala assim, no meio-dia de primavera vi Jesus fugir do céu, tá? Guardador de rebanhos, o Caíro. Aí ele, eu acho que é isso, e ele diz assim, Maria, mãe de Jesus, aí primeiro ele fala do Espírito Santo é uma pomba estúpida, e Maria, mãe de Jesus, é uma mala que nunca amou. Né? Isso mesmo. Está na leitura de ouvido esse episódio inteiro também, do Alberto Caeiro, guardador de rebanhos. O guardador de rebanhos, obrigado. Guardador de rebanhos do Alberto Caeiro. É um menino muito sapeca o Jesus que ele desenha nessa poesia. Né? Nessa história que fugiu do céu, deixou o outro lá eternamente crucificado e veio para a terra, papá. Mas aí, então, a história de Maria é uma mulher... E se você olhar a história do cristianismo, é uma história muito complicada, porque Maria realmente gerou... sem ter amado, afinal de contas, Jesus era filho de quem? Era filho de quê? De José e tal, e aí essa grande discrepância entre os cristãos,
Os católicos acham que Maria era virgem, morreu virgem, ad infinitum, e os protestantes acham que Maria foi virgem até o nascimento de Jesus, depois teve outros filhos. Na realidade, a profecia fala de uma jovem que daria à luz, não fala de uma virgem. Mas então, Saramago faz esse resgate de uma mulher, Maria Madalena, que o conduz ao seu autoconhecimento, que o ajuda a entender que não é responsável pela morte dos inocentes, o ajuda a dentro do possível, se aceitar com a sua família, mas principalmente Madalena ajuda Jesus a aceitar a cruz, né? Então ele faz, é uma das personagens mais fortes de toda a obra de Saramago. E a gente deve muito a Saramago porque, na realidade, você veja, nós temos Eva, que entra esse mito aí do pecado original, quer dizer, pesa demais para a mulher. Depois você entra Maria Madalena como uma prostituta, coisa que efetivamente ela nunca foi. E muito menos tentou atrapalhar a vida de Jesus, tanto é que lá no jardim ela chama Rabi, mestre, né? E é uma das cenas mais bonitas, não me tangere, né? Não me toque se ainda não fui ao Pai, quer dizer, ela é a primeira na Bíblia, Maria Madalena é a primeira mulher a ver Cristo ressuscitado. No entanto, não foi o suficiente, teve que correr, avisar, os discípulos foram, só depois que os discípulos foram, é que daí se viu o túmulo vazio, né? Eu acho que é o Essa de Queiroz na Relíquia, que fala o seguinte, que graças a uma mulher nasceu o cristianismo. Se fossem homens a ver o túmulo vazio, não existiria o cristianismo, né? E aí, então, você veja que o cristianismo, devido a essa misoginia, mais de interpretação do que propriamente as mulheres do Velho Testamento, não ordenam mulheres até hoje. Então, ao resgatar a Madalena, ele dá esse é o papel da teopoética, né? Trazer à luz aquilo que está escondido. Então, em 68, o Vaticano reconheceu que o Papa estava errado, e hoje Maria Madalena é considerada, então, a discípula amada, para mim, assim, em termos de resgate, em termos de colaboração para o feminino, né? Porque Madalena é conhecida em todo o mundo, tá? Então, assim, eu teria muito o que falar, mas o tempo está se esgotando, certo? E já vamos terminando, tá? Quem não leu, por favor, leia, porque o livro é maravilhoso. Maravilhosa sua explanação, e eu quero aproveitar só para alinhar umas questõezinhas rapidinhas para você finalizar essas respostas, e daí eu vou dar as últimas instruções sobre o sorteio do dicionário de personagens da obra de José Saramago, personagens esses que foram elencados, traduzidos, dissecados por Salma Ferraz aqui nesta obra lindíssima. Vou mostrar aqui, é uma edição de luxo, ela tem uma capa e está aqui. Então, já vou dar as últimas instruções, você já vai escrevendo no chat se interessar. Eu quero o dicionário, tá? Okay. Então, você falou que a teopoética impera onde a teologia silencia. Eu amei essa frase, eu acho que ela explode a cabeça, de fato, né? E também afirmou que o Saramago trouxe essa luz através da Maria Madalena, de tudo que a teologia silenciou, ele, pela teopoética, ele, né, fez essas histórias virem à tona. Eu vou lançar 3 perguntas de uma vez, daí você dá a sua resposta. Primeiro, há quantos anos atrás você se interessou pela Bíblia enquanto literatura? E quando você começou a relacionar a obra do Saramago com a teologia? Como que isso aconteceu? Em que momento de leitura? Se foi na leitura do dicionário, do Evangelho segundo, né, enfim. E você também falou das mulheres marginais, né? Essas mulheres à margem na Bíblia. Você elencou todas elas para a gente, contou suas histórias. Por que isso acontece, sabe? Por que as mulheres ficaram relegadas? Você acha, Salma, que se a Bíblia já tivesse trazido as mulheres de uma forma diferente, a mulher hoje nas letras teria um espaço mais equivalente ao do homem na própria literatura? Sim. A primeira pergunta, me repete, que agora me confundiu. Sou loira, hein? Muita coisa. Você se interessou... Quando que você se interessou pela Bíblia enquanto literatura? Né? Quando que começou essa história? Quando eu estudei teologia e não terminei, tá? A Diana e a Adriana. Porque invoquei lá com uma tese de uma igreja protestante e não terminei. Terminei agora, sou graduada em teologia, terminei agora a faculdade. Né? Eu te falei, né, Diana, que me graduei em teologia.
me formei em teologia. E daí, como não deu certo minha carreira de teóloga, porque eu tinha feito algumas disciplinas, todo esse conhecimento, eu dizia, gente do céu, o que eu vou fazer com isso, com esse conhecimento de teologia? E aí, um dia, me caiu um artigo do Roberto Pompeu de Toledo, tá? Falando do Evangelho, já mato 2 questões, e por ali eu fui conhecer o Kurschel. Foi quando eu conheci o Joseph Kurschel, da Alemanha, os escritores e as escrituras, eu disse, gente do céu, todo esse meu conhecimento da parte teológica, eu não vou seguir a vida de teóloga, mas eu, com esse conhecimento, posso trabalhar, eu tenho tudo na mão, faltava-me uma teoria, os escritores e as escrituras do Kurschel veio, eu falei, pronto, agora eu vou analisar a Bíblia do ponto de vista literário. E quando eu conheci o livro do Kurschel, também faltava uma teoria para a minha vida, Dayana, e faltava uma teoria para o livro de Saramago, tá? Então, assim, a Teopoética veio me dar um horizonte de que tudo aquilo que eu conhecia em teologia não era tempo perdido, certo? E aí eu comecei a estudar para dar esse apoio à teopoética, de provar que Saramago, sendo um ateu, era um ateu e foi um ateu perturbado pela existência de Deus, né? E essa, a última pergunta que você me fez, eu acho que a teopoética vai colaborar, como eu fiz aí para você esse conto em primeira mão sobre a filha de Jefté. Eu acho que ao trazer essas mulheres silenciadas pelo texto bíblico, né, porque o texto bíblico só assim puxa, que parece que os piores exemplos, Eva, Batseba, Madalena toda tortuosamente, Dayana, eu acho que a teopoética, ao trazer estas mulheres, tanto é que tem um livro interessante do Scliar, a mulher que escreveu a Bíblia, não sei se você já leu, que era uma mulher muito feia, mas muito sábia, né? E aí, o Harold Bloom tinha feito um comentário dizendo que o Velho Testamento, devido ao incrível número de fofocas e tramas e intrigas, porque é um feminino de tramas e intrigas atrás das tendas, atrás dos véus, o Harold Bloom tinha feito um comentário dizendo que achava que o Velho Testamento só podia ter sido escrito por uma mulher, né? Tem um pouco de preconceito da parte dele dizer que só porque tem fofoca, assassinato, intriga, tenha sido escrito por mulheres. Aí o Scliar fez, a mulher escreveu a Bíblia, que era uma mulher feia, e foi para o harém, Salomão não olhava para ela, no tempo de Salomão, né? E aí o que acontece? E ela seduz Salomão pela escrita. Então, ela escreve, Salomão assina. E creio que até a poética, e também você tem, deixa eu falar sobre o feminismo, você tem a teologia feminista, né? Que é uma área monstruosa que eu não domino, tá? Mas você tem a teologia feminista, que uma das principais bandeiras é a ordenação de mulheres, né? Que a igreja episcopal já faz, a igreja luterana já faz. Então, essa teologia feminista vai resgatar dentro da teologia, essas mulheres, e a teopoética colabora, onde a Bíblia silencia, a teopoética entra, e eu acho que isso daí vai ajudar para que a mulher tenha um espaço maior em todos os lugares, não só dentro das igrejas, mas também dentro da literatura, né? Muitas mulheres, se existem mulheres que são esquecidas na literatura, na Bíblia, na literatura, nem se fala. Eu estou lendo Úrsula, da Maria Firmina dos Reis, eu quase caí dura de ver um monstro de uma obra daquela, anterior a todos os poemas sobre escravidão, escrito por uma negra, uma escritora negra, né? E eu acho que é por aí. Muito bom, hein? Então, o papel da teopoética no resgate dessas mulheres é gigante. Está chovendo muito forte aqui agora, não sei se atrapalha no meu áudio. Estou te ouvindo muito bem. Então Tanto é que eu vou fazer esse livro, Bíblia, versão, não é Almeida Ferreira, nem Jerusalém, mulheres, né? Qual é a versão das mulheres silenciadas? Eu quero ser uma das primeiras a ler. Eu quero que você fale agora, para encerrar, do dicionário que você fez sobre os personagens da Paulina Cisiane, que é a escritora moçambicana, a primeira romancista de Moçambique, né? Fala também do papel da mulher, né? Desse espaço que a mulher recebe, né? Dessa emoção toda que existe na escrita, e também
desse teu trabalho, consegui pôr de volta na capa aqui, do Dicionário de Personagens da obra de Saramago. Para a gente encerrar aqui nesses últimos minutinhos, nós já o pessoal que já escreveu no tempo. chat, a gente já estourou um pouquinho, mas... porque é tanta coisa, né? O pessoal que escreve ali no chat, no chat, eu quero o dicionário, já está concorrendo ao sorteio. Eu quero que você me fale 5 números de 1 a 20, que esses números a gente vai fazer o sorteio ao final do Encontro Mulheril das Letras. A gente vai entrar numa live e vai revelar, então, as vencedoras dessa obra de luxo grandiosa que você pesquisou. E eu quero, então, para fechar, quer me falar primeiro os números para eu anotar? E daí, em seguida... 5 números? Isso, 5 números de 1 a... 5, 15, 20. Foi tudo nos... Beleza, já anotei aqui. 3, daí a gente... 3, deu 5. E 3. Não, mas a Paulina não posso começar a falar porque é outra live. Não, eu só quero que você alinhave, assim, como uma pesquisadora, né, uma professora, escritora, enfim, por essência, Salma, você é pesquisadora, né, e é uma escritora pesquisadora que costura muito bem tudo isso, né, essa parte da teopoética, que é a sua formação, essa parte da literatura que você ensinou a tantos e tantas, né, eu sou uma das suas alunas que aprendi tanto com você. Eu tenho vários outros livros dela ali na estante que eu não trouxe aqui para a tela para a gente também focar, né? Mas eu gostaria que você falasse do tempo de pesquisa necessário para produzir uma obra como essa, ou o Dicionário de Personagens da Pauline, assim, como que você decide, né, dar esse peitaço, porque é um peitaço, né, você elencar todos os personagens de um autor. Como que foi esse trabalho, desenvolver esse trabalho para você? Olha, um trabalho gratificante, porém muito cansativo. O Dicionário de Personagens Saramago foram 18 anos. Lógico que uma equipe de alunos me ajudando, né? E eu fazendo a conferência de todos os livros, personagem, por ordem alfabética, e uma frase que mais marcou o autor, né? O da Paulina foram 5 anos de trabalho, né? Aí, 5 anos de trabalho, né? E por que eu me interessei? Também porque ela trabalha com essa questão do Deus em África. Que Deus é esse branco de olhos azuis que vocês querem nos enfiar garganta abaixo? E ela diz o seguinte, tem um livro dela que fala sobre a questão dos feiticeiros, né? Em que ela fala assim, olha, vocês são contra os feiticeiros, mas o primeiro grande feiticeiro era egípcio, era africano, era Moisés. Tá? Nós temos a rainha de Sabá, nós já estamos na Bíblia, a rainha de Sabá está lá. Moisés é o grande primeiro feiticeiro. Então, eu fui para Paulina por a questão de uma africana trabalhando da questão do cristianismo, né? E ela reescreve o Pai Nosso maravilhosamente quando ela fala, Madre Nossa que estais no céu, né? Ela diz assim, não há deusas no céu, se houver deusas no céu, elas estão na cozinha celestial. E ela vai dizer... Madre Nossa que estais no céu, santificada seja o seu nome, perdoe as nossas ofensas, fofocas, maledicências, que são contrários aos pecados dos homens, assassinatos, não sei o quê, papapá, né? Então, ela trata dessa questão, que Deus é esse branco que vocês querem nos enfiar goela abaixo. Deixe que a África, com seus africanos, com seus costumes, e que aqueles que querem aceitar Jesus, que, aliás, nunca foi loiro de olhos azuis, né? E ela diz assim, por quê? Por que eu fui a ela, né? Porque ela trata da questão do cristianismo, ela diz assim, por quê que um protestante cantando um hino gospel, ou um católico ouvindo um canto gregoriano, está invocando a Deus, tá? E por que o negro africano, quando está batendo o tambor, ele está endemoniado? Então, eu fui a Paulina, porque a Paulina, principalmente no Niquetec História da Poligamia, tá? Que ela fala assim, olha, estava tudo bem aqui, cada africano tinha suas 8 mulheres, cobria com o seu manto, fazia o lobolo, né? A maneira de cobrir com o manto é dizer, você é minha esposa, reconheci os filhos. Aí chegam os cristãos, isso em Niquetec História da Poligamia,
chegam os padres cristãos, os pastores, falam, não, você tem que escolher uma. E aí o homem manda todas as outras embora, e ele oficialmente é monogâmico, e por trás do pano ele continua sendo amante das outras. Então, a Paulina é magnífica enquanto questiona o bem, ou melhor, o mal que o cristianismo fez nas aldeias da África, porque os pastores chegam lá, os católicos chegam lá, vão embora, e depois a pessoa fica, tem muitos casos de gente que se mata, porque ele não é mais aceito pelos deuses tribais, não, pela sua tribo, que cultua os deuses tribais, e ele agora já não é mais aquela comunidade, e aí os cristãos vão embora, os católicos vão embora, e ela, então, que África vocês querem? Nos deixem em paz. Temos nossos curandeiros, temos as nossas tradições, né? Então, eu escolhi a Paulina porque ela trabalha com esses temas que são pertinentes à questão da teologia, né? Nos deixe com os nossos deuses, nos deixe com o nosso ruflar de tambores, né? E apresentem outro Deus que não seja esse de olhos azuis europeu. Jesus nunca foi europeu. Veja agora o que seria a face dele, né? E que se um dia quisermos amar o Deus branco de olhos azuis do Ocidente, deixe que a África o elabore da sua maneira. Nós já estamos na Bíblia, não precisamos que vocês venham aqui. Então, a Paulina é um monstro, né? Para mim, é um monstro, então eu escolhi. É lógico, Dayana e Adriana, a gente acaba trabalhando com aquilo que a gente se identifica, né? Então, como ela trata essas grandes questões dessa África, né, atormentada por esse povo todinho, por esses missionários e por tudo, essa África sangrada, que milhões e milhões de africanos vieram para o Brasil como escravos, quer dizer, essa África que foi saqueada, esse Atlântico Negro, esses navios tumbas que trouxeram, quer dizer, vocês já saquearam a África através de milhões e milhões de africanos que foram para o Brasil, que foram para o Haiti, para os Estados Unidos, já saquearam, né? E eles criaram na África agora um chamado portal de despedidas, são portais de despedidas que se lembram os principais portos de onde saíram os negros para a África. E a Paulina diz, agora vocês querem saquear a nossa cultura? Percebe? Vocês querem colonizar mentalmente? Não queremos esse cristianismo, nem queremos hambúrguer, nem queremos Coca-Cola, tá? Eu fui para a Paulina porque ela trabalha essas questões, né? Como é que fica essa África com as suas... A África é o mundo, você tem a África do Sul, você tem, quer dizer, a África do Norte, a África Oeste, a África... Você tem uma diversidade tremenda, e, quer dizer, vocês já saquearam, vocês já nos exploraram, vocês já nos roubaram, e agora vocês querem nos implantar o cristianismo ocidental goela abaixo. Não precisamos disso. Nós precisamos, sim, de água, de remédio, de fontes de energia solar, nós precisamos e nós aceitamos a parte de estrutura e de saúde, né? Mas não nos saqueiem aquilo que ainda marca a nossa cultura. E eu fui a Paulina porque eu trabalho com a teologia e ela trabalha com isso daí, né? Nossa, que maravilhoso. De quebra, aqui na programação do Mulherio das Letras Portugal, a gente tem aí essa explanação também sobre essa romancista moçambicana, né? Essa escrita sagrada que a Paulina maravilhosa Tiziane traz e que a Salma também estudou tanto. Eu não imaginava que a gente fosse ampliar, isso também justifica a gente passar um pouquinho de uma hora, mas eu acho que quem está aqui acompanhando certamente quereria mais informações sobre a Paulina, não tenho dúvidas disso, até porque o pessoal de Portugal, né, está ainda mais próximo, né, da África, o pessoal de Moçambique, do que nós aqui do Brasil, e não só por geograficamente falando, né, mas esses assuntos que você trouxe aqui, eles coadunam, né, no sentido
no sentido mesmo, né? No seu significado, no que eles podem trazer de bom para a nossa vida. Eu só tenho a te agradecer, Salma. Agora, já que nós estouramos o tempo, vou finalizar aqui com a Madre Nossa, da Paulina, né? Que é uma paródia do Pai Nosso. Tem meninas de Moçambique também participando do Mulherio das Letras Portugal. É bom a gente... Então, ela faz uma paródia, diz Madre Nossa, né? E aí, aqui não dá para ver, eu queria mostrar o que é uma mãe negra segurando um menino Jesus negro, né? Aí ela diz, Madre Nossa que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, o reino das mulheres, é claro, venha a nós a tua benevolência, porque nós não queremos mais violência. Sejam ouvidos os nossos apelos, assim na terra como no céu. A paz nossa de cada dia nos dá hoje, e perdoai as nossas ofensas, fofocas, má língua, bisbilhotice, inveja, vaidade, assim como nós perdoamos a tirania, a traição, as imoralidades e as bebedeiras e insultos de nossos maridos, amantes, namorados, companheiros. Não nos deixeis cair na tentação de imitar a loucura dos homens, beber, maltratar, roubar, expulsar, casar e divorciar, violar, escravizar, comprar, usar, abusar, e nem nos deixe morrer na mão desses homens tiranos, mas livrai-nos do mal. Amém. Esta é a paródia do Pai Nosso, que ela chama de Madre Nossa, né? Maravilhoso. Maravilhoso demais. Estou aqui com o coração cheio de gratidão com todos esses conhecimentos. Essa foi a palestra O Resgate do Feminino por Saramago, Maria Madalena, com Salma Ferraz, escritora, professora, doutora, pós-doc em várias áreas, pesquisadora da obra de José Saramago. Vocês todos que colocaram Eu Quero Dicionário no chat, então, a gente vai fazer o sorteio no último dia do Mulherio das Letras Portugal, na segunda-feira, dia 27, o último dia do nosso encontro. E, Salma, só gratidão gigante pela sua partilha, por tudo que você trouxe aqui. Eu sei que, por mais que você tenha muita pesquisa e tenha tudo isso na cabeça, você teve que se preparar para esse momento com a gente, e eu te agradeço demais, assim, pela sua partilha. Eu acho que tudo que você falou dá mais voz às mulheres, né? E eu acho que esse é o grande propósito do Encontro Mulherio das Letras, dar voz às mulheres das letras, da literatura, à mulher que tem o seu escrito na gaveta, que tem a sua voz silenciada, e claro, você trouxe inspiração para todas nós, através dos fatos históricos e literários, através dessa luz na teopoética. Todos os interessados em conhecer mais sobre a Salma, não sei onde que eu posso indicar, Salma, a gente não combinou, se quem quiser, de repente, um contato maior com você, onde que pode estar fazendo, se pode escrever um e-mail, se você quer passar. Sim, depois você passa para a Adriana. Eu quero te agradecer, Daiana, pela gentileza, pela tranquilidade, pela entrevista, e a Adriana Marink, tá? Por ter me dado essa oportunidade. Adriana, nós aqui no Brasil somos menos formais do que vocês, tá? E eu também peço desculpa porque eu faço algumas brincadeiras com a Daiana, porque nós somos conhecidas de longa data, né? E se é um prazer falar de Saramago e da Paulina, falar de Saramago e Paulina com uma amiga, né? Então a gente tem essa interlocução mais informal. Tá? Ah, você é brasileira, Adriana? Então, peço desculpas minhas de Moçambique. Você sabe que nós somos mais informais que os portugueses. Mas agradeço a Adriana, agradeço a você, tá, Daiana? E foi um prazer imenso, e também da Adriana ter deixado a gente extrapolar o tempo. É que eu pude falar um pouquinho da Paulina, tá? Olha, muito obrigada. De coração, tá bom, Adriana e Daiana? Gostaria de estar com vocês em outras oportunidades. Com certeza, vamos fazer chegar esses dias. Gratidão a todas as manas e também aos nossos espectadores
homens que estiveram aí conosco, ao Lucas, que tocou para a gente ali. Esquecemos dos homens, né? Obrigada aos homens que estão aí nos assistindo, tá? Isso. E gratidão a todos. Continuem acompanhando a programação do terceiro encontro Mulherio das Letras Portugal. Tchau, tchau. Obrigada, Dayana. Grande abraço, Adriana, de todo o coração, tá? Para Portugal. E para Moçambique também. Obrigada.